Olá pessoal, meu nome é Thiago Trigueiro, sou professor de português. Hoje eu vou ensinar um pouquinho para você sobre o uso dos porquês, né? É uma dúvida assim frequente que a gente vê que as pessoas têm, né, a respeito do português é a questão do uso dos porquês. E por que que é importante estar estudando isso? Bom, primeiramente, né, para você produzir uma boa redação, né? Você ter o domínio do uso dos porquês é importante em relação a isso. É um quesito que é cobrado, né, na produção de redações, seja para um concurso público, seja para o próprio Enem, né? Eu mesmo já fiz questões de concurso público mesmo que cobraram o uso dos porquês. Além, né, da redação, existem as questões gramaticais assim que eles vão cobrar isso em provas. Bom, existem 4 tipos de porquês, né? 2 tipos o pessoal tem o costume mais de usar, né? E quando eles vão explicar, eles falam que são os porquês da interrogação, né? Quando a gente vai fazer uma pergunta, né, existem esses 2 porquês. Um deles é o porquê separado sem acento e também tem o porquê separado com acento. O primeiro que a gente vai ver é o porquê separado, né, sem acento. Onde ele vai acontecer? Em frases interrogativas, né? Ou, ou quando ele pode ser substituído por pelo qual e suas variantes. Existem 2 casos então, pessoal. Vamos ao primeiro caso aí, né? Com esse exemplo. Por que você não vai à festa? É, você vê aí que o porquê ele foi utilizado no começo da frase, né? E ele não é acentuado. O que que é o porquê, né, gramaticalmente? É a junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Né? É importante vocês entenderem que, por exemplo, essa partícula aqui, né, ela tem várias funções na língua portuguesa. Uma delas é como pronome interrogativo. Na segunda frase, por exemplo, ela já vai ser um pronome relativo, né? Em outros casos, ela pode ser conjunção e etc. Então, isso aí é um ponto para vocês prestarem bastante atenção, tá? O segundo caso seria a experiência porque passou fez ele ser um ótimo aluno. Nesse caso, pessoal, né, essa frase não é uma pergunta direta, né? É uma afirmativa, digamos assim. Porque ela é uma afirmativa. Ela não, você vai ver na frase que ela não tem interrogação no final, né? E realmente não é uma pergunta, né? Diretamente. Dessa segunda forma, a função, né? A função gramatical do por seria a preposição, como no primeiro caso, a partícula que, né, é o pronome relativo. Então você vê que ela já é diferente do sentido que ela é no primeiro caso, né? E nesse segundo caso, a gente consegue trocar o porquê pela expressão pela qual. Vocês vão conseguir ver a experiência, né, pela qual passou fez ele ser um ótimo aluno. Então a gente consegue fazer essa troca. Já no primeiro caso, se você quiser tentar fazer, você já não consegue. No segundo caso, é o porquê separado com acento, né, que é utilizado no fim de frases interrogativas ou afirmativas, com o sentido de por qual motivo. Gramaticalmente, ele é a junção, né, da preposição por com o pronome interrogativo que. O primeiro exemplo nosso: você comprou essa calça por quê? Né? Você percebe que você pode trocar por qual motivo, né? E o porquê ele é acentuado, né? Lembrando que esse porquê aí é o porquê de interrogação no fim de frase, né? Então a gente vai usar aí o acento circunflexo, né? No segundo caso, ele não comprou o carro, não sei por quê, né? A gente consegue também mudar por qual motivo. E no segundo caso, lembrando que é uma afirmativa, né? E no primeiro caso é uma interrogação mesmo. A terceira forma do porquê, do uso do porquê, é o porquê junto, sem um acento circunflexo, né? Que ele é utilizado em frases afirmativas e utilizado para a gente dar respostas.
Gramaticalmente, ele é uma conjunção, ok? Um exemplo, comprei essa camisa porque estava precisando. Né? O porquê junto sem um acento, né? E dessa forma. O segundo exemplo que a gente vai ver, fomos ao cinema porque queríamos ver o filme. É muito simples, pessoal. Esse porquê é muito simples. Só você lembrar que o porquê junto, sem acento, né? Ele vai ser utilizado para dar respostas. Esse aí é bem simples. O porquê junto com acento. Na maioria dos casos, ele vem acompanhado de um artigo, ok? E ele gramaticalmente ele é um substantivo. Substantivo. Um exemplo que a gente tem: eu sei o porquê você foi ao Egito, né? O porquê então ele vai ter o sentido substantivo, né? Ele sempre vai estar sendo acompanhado aí por um artigo, ou um numeral, né? Qualquer termo definidor. Então é isso aí, pessoal, né? Eu peço aí que vocês deixem um like se vocês gostaram e se inscrevam aí no meu canal. Um abraço, até mais.